Não, Yuri, olha, é uma palhaçada. A gente tá organizando aqui o LinkedIn dele, né? E a gente tava vendo os últimos certificados que ele tem no college. LinkedIn. É do college, Hootsuite, que é de marketing, Nada a ver, de né? uma cadeira de marketing que a gente fez lá de 2020. E aí agora abre lá o site da Coursera com os cursos que tu já fez. Olha a quantidade de curso que ele já fez. Isso é num site. Tem o Python for Data Science, Tools for Data Science Methodology, What is Data Science, um montão de curso foda, Foundations of Project Management, Project Initiation, isso tudo é do Google, esses dois últimos ali. E tem um Esses curso são da dos outros IBM, Esses né? aqui são da IBM, Exato. que eu E ele já fez todos esses cursos e ele não coloca. Então, não. esse é um... o que a gente disse pra ti? Umas cagadas. Bad job. Cagadas. Bad job. Tu tem que manter o teu LinkedIn atualizado, meu Deus do céu. Isso fez curso, colocou, vai fazendo post enquanto tu tá no teu trabalho, porque depois quando tu precisar procurar um emprego novo, o teu LinkedIn vai estar extremamente desatualizado. Tá top ali, né? Tu acaba perdendo chance de... se uma pessoa tá procurando, vai ver, deixa eu ver se ele tá continuando aprendendo. Não, ele parou em 2020, mas tipo, não... Não, tu perde chance de... Às vezes o teu post falando de um curso atinge alguém que trabalha numa empresa e aí eles ficam interessados, começam a ver teu perfil e daí te mandam uma mensagem. E eles têm todos os certificados, tudo aqui. Então olha que bonitinho. A pessoa consegue autenticar depois pra ver quanto que foi, a quantidade de horas, quando eu completei. Ele nem usa. E daí eu nem dá pela IBM e tudo mais. Olha, sério, que absurdo. E nós temos um update, hoje é fevereiro 22, eu acho que faz uns 2, 3 dias que a gente gravou o último update, né? Aquele vídeo bem grandão. Foi no domingo. De toda a situação de como estava indo a vaga de Logistics Specialist, com essa empresa que eu fiz vários rounds, e eu tinha chegado na parte da entrevista final. E ontem eu recebi a mensagem falando que eles acabaram indo com outro candidato, que foi meio... Claro, ela até botou no e-mail que, tipo, foi um bagulho que ela quis dizer que foi muito perto, e foi... Foi uma decisão difícil. Exato. Eles até, claro, não é bem que foda-se, mas eles vão me dar um travesseiro também lá, um código, umas coisas de graça, só pelo tempo e tudo mais, que acabou ocasionando, foram horas, né? Mas ela acabou dizendo que foi por um detalhe muito pequeno. Eu até perguntei, eu acho que eles não vão responder, porque normalmente eles não respondem. Que é meio que, tipo... É bem pau no cu não responder, mas às vezes eles não respondem mesmo. Mas, porque daí, tipo, eles sempre botam, foi... A tua experiência foi muito impressing, ou sei lá eu, como Impressive. é que... Impressive. E tal, seria muito bom, não sei o que, mas infelizmente... O outro candidato é mais. Só que daí, tipo, não dá feedback nada, nenhum. Isso ou nada é a mesma coisa, né? Mas eu acho que, na verdade, talvez se ela não te responder, é justamente porque não tem muito feedback pra dar. É que, tipo, tu era perfeito, só que daí tinha um outro candidato que também era perfeito e eles decidiram pelo outro, entendeu? Pelo outro, talvez, porque... talvez se a pessoa tivesse um pouco mais de experiência nessa área e morasse em Toronto, eu acho que seria um ponto positivo, porque ela tava falando também que essa empresa ela é work from home, mas eles estão transicionando para ser hybrid. Então, tipo, tu vai ter 2, 3 dias no escritório e 2, 3 dias em casa, mais ou menos assim. Mas ela falou que não teria problema se eu tivesse de Calgary, eles não têm escritório mas aqui. isso foi a do HR, né? Isso é do HR. Então a do gerente daqui a pouco queria que fosse. Exato. Então, talvez esse, tipo, um detalhezinho botou, não, tá meio que empatado, vamos com o outro, porque ele daqui a pouco mora em Toronto, a pessoa. Não sei. Mas daí agora volta tudo de novo, né, pra começar o processo, e isso é uma parte normal. Mas é uma parte normal, mas vírgula, né? Porque eu falo que o jeito que eu gosto de aplicar é que tu continua aplicando, porque daí quando tu chega nessa etapa aí de receber nãos e sims, tu tem vários. Exato. Só que o Yuri sempre faz isso, ele se apega numa vaga e daí ele fica só naquela. Claro, desta vez em específico é diferente, porque foi muito específico essa situação, mas só pra deixar de avisado pra todo mundo, tu não dá pra tu pegar, porque tá dando certo com essa vaga, eu tô muito animado com essa vaga, que tu vai parar de aplicar, tu tem que continuar aplicando. Sempre dá errado. Se tu tem só uma no final, assim, a chance de dar certo é muito pequena, porque, pelo menos a nossa experiência, quando eu consegui com a Clutch também, lembra que eu tinha, tipo, uma outra oferta. Isso. E um outro cara que tava meio que nas final interview e a Clutch. Daí
deu certo, um não deu, não mandou oferta, o outro mandou e o outro mandou, e daí eu escolhi um. E às vezes também é um pouquinho da mentalidade do universo, né? Se tu joga pro universo que tu tá procurando ainda e que tu tá aberto, a tua mentalidade tá diferente, né? Isso também interfere. E ontem foi o teu último dia na Clutch, né? Que tu tá até com a camiseta da Clutch. Daí agora a gente basicamente acabou o trabalho de fechar lá, mas eu ainda tenho 11 semanas pagas, mais um mês praticamente. Então, nem sei, dá uns 3, quase 4 meses pagos ainda. O que a gente não quer tipo assim, a gente queria encontrar um emprego pro Yuri o mais rápido possível pra ele engatar logo depois que acabar esses 2 meses, né? Então ele tem mais um mês, que é o mês que ele estaria trabalhando. Então ele tem mais um mês que era o que a gente tava querendo, né? Que ele começasse a trabalhar. Então em um mês ele tinha que estar com um emprego novo. Mas também a gente tem 3 meses e meio, não sei o quê. E agora o que a gente vai fazer por eu estar trabalhando de casa? Não trabalhando, não vou fazer mais nada. Eu literalmente tive minha termination, mas eles vão continuar me pagando. Mas, e daí eu vou conseguir dar um gás muito mais forte, né? Eu não preciso ir para o escritório e tudo mais. Então vou ficar mais horas focado, aplicando, melhorando, finalizando o currículo, o portfólio. Já tenho a minha lista aqui, né? E é isso aí, só um update, que esse não deu certo, mas agora tem que continuar porque o processo é mais ou menos assim, né? Vários ups and downs, e por isso que a gente também queria fazer. Mas eu acho que é isso, né? Agora a gente vai continuar com o vídeo, né? A gente vai estar reformulando o currículo do Yuri, né? Que a gente já começou no último vídeo, a gente falou um pouquinho, mas agora a gente vai fazer com mais afinco, a gente vai mostrar real time pra vocês, porque como realmente não deu certo aquela vaga que ele tava tentando, agora a gente vai voltar o processo todo e começar quase que do zero, né? Então, começando com o currículo do Yuri, eu já, como eu mostrei no último vídeo, eu já modifiquei algumas partes, mas eu queria mostrar como que eu faço para modificar em real time a experiência, os objetivos que a gente cria ali, para adaptar para a vaga que ele está tentando aplicar. E agora a gente está procurando uma vaga de PM, de Business Analyst, alguma coisa nesse sentido, assim. Business Analyst provavelmente não. Mas voltada mais pro PMO, pro lado de projeto. Então, como que a gente reestrutura? Por exemplo, a gente tinha created a data capturing structure for an Airtable database using automation to start recording key KPIs. Isso era quando o Yuri estava procurando uma vaga mais voltada para Data Analyst. Então, vocês vão ver que o foco tá no lado de Data Analysis. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai reformular isso e focar em como ele fez um projeto para capturar essas métricas e como que isso ajudou o time. Tá entendendo? Sim. Ótimo, boa. Eu queria saber se tá fluindo, né? Não, sim, é que não prestando atenção no que tá escrito ali mesmo, mas só na ideia principal, porque às vezes pode, o que é Airtable, o que é KPIs, o que é não sei o que. Não é necessariamente essa a ideia nossa de explicar o que estava escrito ali, mas só no sentido de mudar. É a mesma coisa que eu fiz, mas ao invés de focar em um aspecto mais de data, a gente vai focar mais num aspecto de projeto, né? Isso, e daí a gente vai reformular o jeito que a gente escreve para falar como, por exemplo, LED de lead, né? E daí é no passado, porque é uma coisa que... Já aconteceu no passado, exato, boa, amor. Data Capturing Project. Led a data capturing project to start to capture key KPIs. Key KPIs for the operations team. Talvez a gente mude depois como a gente escreve, porque eu quero colocar mais informação. Aí esse daqui, Created Clutch's First Logistics Airtable Dashboards. Esse é muito importante e daqui a pouco a gente vai colocar ele como primeiro, porque esse dá pra gente reformular um pouquinho mais. Aqui a gente tá focando no que tu criou. A gente vai falar que tu foi responsável pelo management, pelo processo de criação e coleta de dados e Key KPIs para o West Coast Market. Então, tá vendo como a gente reformula? Antes a gente estava falando como tu criou aquilo, agora a gente está falando do processo que tu foi responsável por
no sentido de captura de dados e de ir pro lado do West Coast Market. E aí entram aquelas key metrics, keywords que a gente fala, né? De tu ter, por exemplo, porcentagem, números, ou alguma coisa que mostra a grandeza do trabalho que tu representa. E aqui falar que a West Coast Market, todo o lado oeste do Canadá, é uma métrica legal para tu colocar nos teus resultados. Então, a gente reformulou e a gente está falando Manage the Operations Analytics Program for the entire West Coast Market. Então, em vez de falar o que a gente tinha falado antes, que ele criou, cadê aqui, ó? Criou o primeiro Logistics Airtable Dashboards da Clutch, a gente está reformulando para dizer que ele foi responsável por criar e por manage o programa de Data Analytics Collection. Faz sentido? Sim. Esse daqui, por exemplo, ele está falando de como ele reconfigurou o workflow da Airtable para aumentar a efficiency e capacidade de tracking, o número de veículos e essas coisas. Então a gente vai trocar isso para focar no resultado. A gente não quer saber que ele reconfigurou a Airtable, a gente quer falar que ele conseguiu aumentar, por meio dos sistemas e processos que ele criou, a efficiency e a vehicle tracking capabilities. Então, tu tá vendo como a gente reformula? É a mesma coisa, mas a gente tá reformulando para focar nas áreas de Project Management, que é Manage Projects, Lead Teams, criar sistemas e processos, e é isso que a gente vai fazer agora com essa daqui. Então, a gente vai dizer Created... Então, agora a gente reformulou para Created and Implemented Systems and Processes that Increase the Efficiency and Vehicle Tracking Capabilities. A gente está reformulando aquela frase para focar no projeto e não no que ele fez per se, assim, né? A gente está focando mais no projeto. Nesse daqui, a gente vai mudar um pouquinho para dizer que ele led a Data Capturing Project with Cross-Functional Teams. Isso é uma parte muito importante dentro de Project Management, que é quando tu está lidando com times que são diferentes. Tu tem, por exemplo, pensando em marketing, né? Tu tem o time de copywriting, tu tem o time de designers, tu tem o time de social media. Então, esse cross-functional teams é muito legal da gente colocar e capturar no nosso currículo aqui. E no do Yuri a gente está colocando em específico nesse processo aqui que ele tinha criado, né? Nesse programa que ele implementou, ou projeto que ele implementou. E assim a gente começa a reformular o currículo dele para dar foco nos projetos e nos sistemas e processos que ele criou, ao invés da data capturing ou do analysis que teve em volta disso. Isso, e de novo, né? Se tu não fez, não adianta botar. Então a gente só tá mudando a forma para focar numa parte, mas tudo eu fiz. Porque senão também na entrevista eles vão falar: ah, que legal, vi que tu tem projetos de cross-functional teams. Como é que tu fez? Ou qual foi o maior challenge disso? Como tu lida com isso? E tu não vai saber porque tu não fez. Exato. Então não adianta mentir, né? Nesse daqui, por exemplo, a gente estava falando de como ele criou e executou business strategies usando daí vários mecanismos ali. O que a gente vai fazer agora, e eu vou perguntar pro Yuri, é, por exemplo, qual é o número da database de pessoas que tu conseguiu alcançar com esse teu outreach? Ou qual o número de campanhas que tu manage ao mesmo tempo? Ou qual é a efficiency que tu criou nos processos? Quão mais automated ficou os processos? A gente vai focar em resultados, a gente vai falar mais da parte gerencial do bagulho, da situação, e menos no que tu fez de verdade, como a gente tinha feito antes. Então... Sim, seria mais, por exemplo, que eu fiz, naquela época eu gerenciei projetos para, primeiro, diferentes empresas, né, que não era só uma empresa, lembra? Que era o dele de real estate, daí tinha um outro que era de... Sim, foi vários ao mesmo tempo. Isso, vários projetos gerenciados ao mesmo tempo, desde da criação de site até campanhas de e-mail, né? Mais social media, mais criação de vídeo. Então era tipo tudo em um, praticamente. Então a gente tem muito espaço para botar quase que o que a gente quiser, na verdade. Mas focando mais nessa, como a gente quer de PM, né? Eu acho que seria legal botar a criação de projetos ao mesmo tempo, né? Que isso é uma... acabei de escrever. Isso Manage the portfolio of client projects simultaneously. E daí agora a gente vai ter espaço, porque como ficou só uma linha só, a gente vai ter espaço para colocar mais detalhes, porque antes não fazia sentido e agora vai fazer. E aí, acabou então? Tão preguiçoso, né? Aqui, ó. Esse é o currículo antigo do Yuri.
Eu vou deixar aqui um tempinho para quem quiser pausar. E esse é o novo. Então vocês vão ver que tem algumas diferenças, né? E eu separei exatamente o que eu fiz de diferente nesse before and after aqui na parte de experiência. Porque a gente tá pegando... Mais relevante, né? Não, e além de ser mais relevante, a gente tá mostrando como tu reformula o que tu já fez pra encaixar com o que tu tá tentando pegar de emprego, né? Então, se tu conseguir dar um zoomzinho, eu quero que as pessoas consigam ver pra daqui a pouco pausar. Mas eu também vou deixar linkado aqui embaixo o before and after, o currículo antigo, o currículo novo. Tranquilo. Dá pra ver? Sim. Ótimo, mas eu vou deixar linkado aqui no vídeo também, se vocês quiserem. E aí agora a gente vai partir pro teu Project Management Portfolio. Tá. Não, eu pensei que tu ia falar cada um. Só bota ali de novo, então deixa eu dar um zoom out. Não vou falar cada um, eu não acho. Tá. Tu acha que tu quer que eu fale cada um? Não, a gente já falou. A gente já foi falando quando a gente foi criando, exatamente. Só vou mostrar bem devagarinho aqui. Isso, e daí o pessoal pode pausar e eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês poderem ver também. Mas é a diferença, né, entre como a gente... Tudo que tá em verde é o que eu mudei, né? Como se vocês quiserem ver ali. É isso aí.